Sabe aquele momento que você orou, chorou e o céu ficou em silêncio? Calma, não saia. Jó passou por isso e o que ele descobriu no meio da dor mais absurda vai te fazer repensar tudo sobre o sofrimento. Ouça essa pregação hoje. O tema da pregação nesta noite é: Por que Deus? As perguntas sem resposta de quem sofre. Estamos na série de Jó, no capítulo 3. Vamos dar sequência do que já iniciamos na última pregação desta série. Então vamos dar sequência e vamos ler então o capítulo 3 de Jó. Vamos ler o capítulo 3 de Jó. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou fazer a leitura. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela seja banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem exercitar o monstro maligno. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite, que ela espere a luz, e a luz não venha, que não seja as pálpebras de olhos da dalva. Pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? Por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Com os reis e com os conselheiros da terra, para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas. Ou, como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feitor. Ali está o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles regozijariam por um túmulo e exultariam se achasse a sepultura. Por que se concedeu a luz a um homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que, em vez de meu pão, me vem gemidos e em meus lamentos se derramaram como água? Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Amém. O tema da nossa pregação, novamente, por que Deus? As perguntas sem resposta de quem sofre. Antes de darmos sequência na continuação do que vamos continuar nessa parte da nossa série, vamos rapidamente fazer uma revisão do contexto que já temos pregado. Depois de Jó ter recebido, então, a dura mão pesada de Satanás por 2 vezes, na primeira instância foi os seus bens, os seus servos e os seus filhos, e no segundo momento, Satanás vem e deixa ele purulento, da planta dos pés ao fio do cabelo, e nesses 2 momentos ele não pecou contra o Senhor. Mas, passado ali 7 dias, quando todos esperavam a sua morte, a sua mulher dizendo, amaldiçoa o seu Deus e morre, os seus amigos em silêncio por 7 dias, então Jó começa a se abrir e a dizer, porque ele mesmo esperava a sua morte, mas a morte não veio. E então passa a expor
o mais íntimo do seu coração, aquele homem a quem Deus inicia dizendo que não tem culpa e é fiel ao Senhor, agora demonstra o recôndito da alma que nenhum homem vê, mas a palavra agora expõe para nós, porque da mesma forma que foi o coração de Jó, assim certamente é o nosso coração. E vemos então como nós reagimos nas circunstâncias difíceis da vida. Veja, nós estamos falando de um homem que Deus mesmo deu testemunha positiva a respeito dele, mas quando agora está sendo provado por Deus, numa dor que eu não poderia nem imaginar, perder 10 filhos. A dor, se somente um filho já bastaria, ele perdeu 10. Perdeu todos os seus bens, todos os seus servos, e agora passa por profundas dores de chagas em todo o seu corpo. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, porque tamanha dor, tem alcançado o Jó e poderia e poderá acontecer não diferente a nós também. E então nós vemos que neste momento de dor, Jó começa a titubear naquilo que ele mesmo disse para sua esposa: se Deus me deu bem, também não me daria o mal. Ele deu o conceito certo, ele sabe o que é certo, mas agora ele começa a questionar. Por causa da dor que ele está sentindo, ele começa a repensar e a se esquecer das verdades que ele mesmo proclama, e ele começa a agir de uma forma contrária à sua fé, quando ele amaldiçoa o dia que ele morre, e ele passa a dizer que não deveria ter existido, que Deus não deveria ter permitido, e então ele se coloca numa posição de estar ao controle da sua vida, e ao invés de abençoar, ele amaldiçoa, e este é o grande pecado que nós já vimos na última pregação desta série. E hoje nós vamos dar sequência. Quais aspectos ainda ele vai mostrar do coração, do íntimo de um homem santo, de um homem reto diante do Senhor? E aqui ele começa a mostrar nuances do coração, e é onde que eu e você podemos contemplar o nosso coração, porque nós somos de pó e cinza. O mesmo coração de Jó é o mesmo coração que nós temos, que adoramos ao Senhor quando tudo está bem, quando estamos prósperos, mas quando vem a dor, quando vem a aflição, então mostramos lá no fundo o que está escondido no nosso coração. Mas Deus opera todas essas coisas para o nosso bem, foi para Jó e assim será para nós. Vamos então continuar no versículo 11 e ver quais são as motivações do coração de Jó. Muito bem, tendo dito isso, Jó expressa o desejo de mudar dos versos 1 a 10, o desejo de mudar o passado, tentando se colocar no controle da sua vida ou da posição de Deus, ele amaldiçoa, e a partir do versículo 11 ele vai expressar os questionamentos inúmeros do porquê, Deus. Por que que eu tive vida? E ele vai expressar isso de várias formas. A primeira forma dos porquês são relacionados ao passado dele. Depois vai ser porquês relacionado ao presente. E é isso que nós vamos ver com mais detalhe. Agora nós vamos ver os porquês do passado. Porquês que não tem resposta. Você já se viu em momentos que você está passando em situações da sua vida que você fala assim: Senhor, por quê? E de Deus você não tem resposta? Pois é, Jó fez exatamente isso. Um homem que está passando por profundas dores. Profundas dores. E além de mostrar o questionamento que ele tem a respeito da circunstância, ele também mostra quais são os seus desejos, qual que é a sua expectativa na vida. Nós vamos ver isso também. E nós vamos ver que Jó, além disso tudo, também demonstra um outro pecado que nós certamente pecamos, e é o que eu quero mostrar nessa passagem. Versículo 11 diz assim: por que não morri eu na madre? Primeira pergunta. Segunda, por que não expirei ao sair dela? Muito bem, veja só, ele está se questionando por que ele, por que ele teve vida. Por que ele teve vida? Por que ele está vivo? É isso que ele está perguntando. Ele está questionando: Senhor, por que o Senhor me deu vida? Esse porquê é o porquê
na tentativa de achar alguma solução para a dor que está intrínseca na sua alma, de dores que realmente penetram o seu ser, e ele quer uma escapatória. Mas essas são as perguntas que Deus não vai responder. E muitas das nossas perguntas que nós temos com Deus, Deus não vai responder. Mas não ficaremos sem resposta. Interessante isso, não é? Porque Deus não precisa responder as nossas perguntas. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não deve nada a homem e a mulher alguma. Porque Ele é o Senhor. E é como vai falar em Romanos, questionaria o barro ao seu o oleiro? A criatura ao seu Criador? Não. Não. O Senhor não deve nenhuma resposta porque Ele é o Senhor. Mas Ele não nos deixará sem resposta. Que lindo! Porque é a graça do Senhor que nos alcança. No final do livro, Jó teve as suas respostas, mas nenhuma delas respondidas em função das suas perguntas. Porque o Senhor é Deus e todo o processo das nossas tribulações é contemplar a majestade da glória de Deus. E esse é o privilégio que só os santos têm. E aqui, então, Jó pergunta. Veja só, olha só o bem que ele recebeu. Ele nasceu da madre da sua mãe. E ele não expirou após ter nascido. Então, se por um lado ele olha com desprezo esse dia e amaldiçoa, por outro lado, quando a gente olha dentro da perspectiva de Deus, Deus deu vida a ele. E depois de ter nascido, ele não morreu. Olha o bem, olha o outro lado da moeda, olha o copo cheio. Deus o abençoou com a vida. Muito bem, mas essa não é a perspectiva dele, porque ele está olhando em função da dor. Vamos lá, versículo 12. A pergunta continua. Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Ou seja, ele falou assim, Senhor, por que eu nasci? Ele está indiretamente ou diretamente pedindo a sua morte. Por que eu não morri lá? Porque então não estaria nessa situação hoje. Mas olha só o outro lado da moeda. Após ter nascido, ele teve um regaço que lhe acolhesse. Quantas crianças nascem e não têm pai e mãe? Nascem e não têm o que comer, mas ele teve regaço. Ele teve peitos para que mamasse. Na dor, nós vemos aqui que existe uma ingratidão. E quantos de nós somos ingratos às coisas que Deus tem nos dado? Ou seja, eu louvo ao Senhor, eu adoro o Senhor, mas quando eu estou passando por dores, então eu esqueço de tudo que Deus tem feito? Pois é isso que Jó tem demonstrado aqui no seu questionamento. A falta de vislumbre da glória e da majestade de Deus que não nos deve resposta, e Ele ordena as coisas da forma como é, e são como Ele acha que tem que ser, mesmo que corra as nossas dores, porque Ele é simplesmente Deus. Ele rege a nossa história, está no centro. E por outro lado, nos abençoa, como tem nos abençoado. E é isso que Jó mesmo disse à sua esposa, me daria o bem, mas também não me daria o mal. Jó está se esquecendo daquilo que ele mesmo crê e professava. É onde que nós vemos a prova da nossa fé. É onde que questões extremas da nossa vida nos colocam em xeque, em dizer assim, será que realmente vou continuar agradecido ao Senhor? Vou continuar sem questionar a soberania de Deus e servir independente do bem ou do mal? Pois é isso que Jó está experimentando nessa tribulação e é isso que nós também experimentamos quando passamos por dificuldades. E Jó persiste nas perguntas. E ele fala no versículo 13, porque já agora repousaria tranquilo e dormiria, e não haveria para mim descanso. Ou seja, se ele não houvesse nascido, ou se mesmo depois de nascido tivesse morrido, ele estaria o quê? Tranquilo, dormiria e estaria em descanso, no sentido do espírito, porque não estaria na carne, não estaria vivo. Ou seja, o desejo do coração do homem é ter tranquilidade, é ter descanso, é ter conforto. E nós vimos numa outra série que é para isso que nós fomos chamados, para ter tudo isso de fato. Mas aqui ele expressa que o desejo do seu coração
que é o mesmo desejo que eu e você temos. Nós queremos ter tranquilidade, descanso. E é isso que somente pode dar o Senhor nas nossas vidas: descanso e tranquilidade. Mas e quando nós perdemos? E quando o próprio Deus chacoalha a videira? Chacoalha a videira e eu e você somos provados. Pois é, e aí nós demonstramos quais são realmente as nossas perspectivas. Nós queremos uma tranquilidade e um descanso à parte da vontade de Deus. Um descanso do qual a vontade de Deus não faz parte dela. A minha vontade tem que estar acima. E Jó então prossegue, dizendo assim: com os reis e conselheiros da terra, para si edificaram mausoléus. Por que Jó, nesse instante, ele menciona reis e conselheiros? Porque Jó era o homem mais rico da sua época. Ou seja, ele estava numa posição, num status de alta cúpula, vamos dizer assim, dentro das pessoas da terra. Então ele se vê como uma pessoa de destaque. Ele fala assim: olha, os reis e os conselheiros da terra edificam mausoléus para si, ou seja, para prepararem sua morte. E depois no versículo 15 ele diz assim: ou como os príncipes que tinham ouro e encheram a sua casa de prata e encheram de prata suas casas. Ou seja, reis e príncipes que têm ouro, que têm riqueza, que é o status que ele tinha antes dessa dor. E versículo 16, e eu vou dar sequência, mas ele está dizendo: olha, eu tinha essa posição de príncipe, de ouro, mas esses homens prepararam mausoléus, ou seja, prepararam a morte para si, mas eu não pude ter esse privilégio, porque agora eu sofro. Eu estou ao acaso sofrendo intensas dores. Estou sentindo intensas dores no meu espírito. Pois é isso que nós vemos aqui nesses primeiros versículos, como Jó expressa os seus questionamentos ao Senhor. Jó expressa os seus desejos por descanso e paz, e ele demonstra uma gratidão por aquilo que tem recebido. E ele também se vê como príncipe e rei. Ele tinha o status em si mesmo da posição que ele tinha. E agora até o seu status está no pó. Porém, ele continua e ele vai dar novamente outras perguntas, mostrando realmente o seu desejo frustrado. Então, no versículo 16, ele diz assim: ou por quê? Como o aborto oculto eu não existiria? Ou seja, por que depois de ser concebido pela minha mãe, eu não fui como o aborto? Como crianças que nunca viram a luz. Ou seja, por que eu não fui um aborto? Porque se eu tivesse sido um aborto, eu não teria de passar todo esse sofrimento hoje. Versículo 17. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Novamente ele está dizendo: olha, se eu tivesse sido um aborto, hoje eu não teria perturbação e hoje eu teria o quê? Repouso daquilo que estou passando hoje. Agora eu te pergunto: quantas e inúmeras crianças estão nessa situação do versículo 16, de ser uma criança que não chegou a nascer, foi um aborto? Quantas vidas não chegaram a existir? Inúmeras, inúmeras. Mas Jó teve vida. E ele prossegue, e ele fala, ele prossegue, antes ele falou dos príncipes, dos reis, mas agora ele menciona os maus, o outro extremo. Vamos entender mais um pouquinho, versículo 18. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ou seja, agora ele está do outro extremo. Antes ele citou os príncipes e reis, agora ele cita os maus e os presos, ou seja, os maléficos. Ele fala assim: olha, os reis têm seus mausoléus, programam sua morte, e os presos e os maus, que já estão mortos, estão repousando. Eles fizeram o seu mal e estão descansando. Eles estão melhores do que eu. Olha o termo que ele está dizendo. Ele continua dizendo mais e mostra mais um detalhe. Ele mostra no versículo 17 que os maus repousam, que os presos repousam também, e agora ele vai dar mais um detalhe no versículo 19. Ali, tanto pequeno como grande, e o servo livre de seu senhor.
Agora ele junta dois extremos. Antes ele falou do rei e príncipes, o mal e os presos, ou os malfeitores. E agora ele coloca e resume: tanto os grandes como os pequenos estão livres, servos estão livres de seu senhor. Ou seja, agora eles não têm para quem prestar contas, estão livres do Senhor. Essa aqui é uma missão indireta a Deus, que lhe proporciona a grande dor do sofrimento. Então, se ele estivesse morto, se estivesse agora debaixo de 7 palmos de terra, ele estaria livre do castigo ou do que ele está passando pelas dores, estaria livre do Senhor, como uma menção indireta do próprio Deus. Porque na morte estaria livre do sofrimento do seu físico. É isso que Jó está dizendo. Está falando e questionando a respeito da soberania de Deus. E é isso que ele está mencionando e expressando do fundo do seu íntimo. Veja, este homem é o homem que deu testemunho, recebeu testemunho do próprio Deus, testificando que era um homem fiel ao Senhor. Mas lá no íntimo, lá no intrínseco íntimo do seu coração, Deus estava olhando para Jó da mesma forma que Deus olha para o nosso coração e vê coisas que nós não vemos. Mas neste momento, Jó começa a revelar o que está oculto. Se realmente ele é fiel ao Senhor, se ele conhece as benevolências das suas mãos, se ele se vê pleno debaixo da soberana vontade de Deus, se ele mesmo vendo as coisas contrárias a ele, que ele mesmo tinha dito à sua esposa, ele permanece fiel, sem pecar contra o Senhor, mas agora a dor que lhe afeta a sua carne e o seu espírito começa então a expressar o fundo, o íntimo do seu coração diante do Senhor. E agora, no momento, versículo 20 em diante, ele começa a fazer um outro tipo de porquê. Porque até então, os porquês estão relacionados. Por que Deus permitiu a sua vida e não tirou quando ele era novo? Agora o outro porquê é, por que o Senhor agora, estando em vida, o Senhor me mantém em vida e não me dá a morte? Porque ele quer a morte em todo o tempo. Ele quer a morte em todo o tempo. Versículo 20 diz assim: por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Veja só o que ele está dizendo. Por que o Senhor tem me dado vida ainda, mesmo nessa condição miserável que eu estou? Por que o Senhor tem me dado ânimo e fôlego de vida quando eu estou profundamente amargurado? É isso que ele está falando para Deus. Por que Deus? Por que, Senhor? Ou seja, parece que Deus, além de me colocar nessa situação, ele ainda está prolongando, porque Jó mesmo estava esperando morrer após os 7 dias. Versículo 21. Por que esperam a morte e ela não vem? É exatamente isso que ele está sentindo. Ele esperava que fosse morrer, mas não morreu. Eles cavam e procuram dela mais do que tesouros ocultos. Ou seja, ele agora, naquele momento de angústia, tudo o que ele queria era fechar os olhos e descansar, estar livre das dores que ele estava sentindo. É esse o desejo de Jó. É isso que ele esperava, é isso que sua esposa esperava, é isso que seus amigos esperavam. Mas ele não morreu. Por quê? Porque o fôlego de vida está nas mãos de Deus. É Deus que dá vida e é Ele que tira. Ninguém morre antes do tempo ou depois do tempo. É Deus que dá o fôlego de vida e tira, porque a nossa vida pertence a Ele. E agora ele está questionando: Senhor, estou nesse estado miserável e amargurado, e o Senhor ainda estende a minha vida. Seria um grande tesouro se eu repousasse e fosse para uma cova. Versículo 22. Eles se regozijariam por um túmulo. Ou seja, eu estaria feliz se eu agora, pelo menos agora, estivesse morto. E exultaria se achassem a sepultura. Ele está pedindo o que para o Senhor? Senhor, tira a minha vida. Porque a única coisa que me resta diante da dor, do sofrimento que eu tenho, é morrer. É o alívio que eu preciso. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, já não pediu a morte? Muitos de nós, em momentos de aflição, chega a dizer: eu prefiro morrer. Eu preferiria estar morto. Isso é
como nós manifestamos a nossa ingratidão ao Senhor, a nossa rebeldia ao Senhor. Versículo 23. Ele vai expressar como que ele se vê cercado por Deus, que era o status que ele tinha, mas o seu coração não resolvido com Deus. Vamos ver o que ele diz? Versículo 23, ainda perguntando: por que se concede luz ao homem, que é ele? Ou seja, luz quer dizer o seguinte: por que eu estou amargurado, estou aflito e o Senhor ainda está me dando vida? Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, ou seja, não tem destino? A quem Deus cercou de todos os lados? Ora, quem é que falou isso no capítulo 1 a respeito de Jó? Foi Satanás que disse para Deus: ó, Deus, o Senhor cercou ele de todos os lados de forma que ele é abençoado em tudo que ele faz. O Senhor mesmo cercou ele, por isso que ele te louva. Jó também sabia disso, a respeito de si mesmo, que ele sabia que Deus havia cercado ele pela frente, por trás, por cima, e que Deus o abençoara. E agora ele questiona: Senhor, o Senhor mesmo me cercou por todos os lados, e agora estou nessa aflição, eu quero a morte, e o Senhor estende a minha amargura, o meu sofrimento? É isso que ele está questionando. O seu coração está agora longe daquilo que ele mesmo cria. Versículo 24. Por que, olha só o que ele expressa, por que em vez do meu pão me vem gemidos e os meus lamentos se derramaram como água, ou seja, estava chorando continuamente. Imagine você, a dor que Jó não está passando. E ele questiona assim: Senhor, por quê? Não sou eu aquele que o Senhor tem me cercado de todos os lados, e agora o Senhor tem me feito ver gemidos e lamentos, e eu não cesso de chorar? Veja a dor e a expressão de Jó perante Deus. Ele não entende como que um homem que é temente no momento, cercado por Deus, no outro momento, está nesse estado, e que tudo que eu desejo é a morte, mas a morte não vem. Essa é a pergunta. Versículo 25. Aquilo que temia me sobreveio, e o que receio me aconteceu. Pare por um minuto. E aqui talvez é o ápice que nós temos que pensar e refletir. Jó é tido como um servo de Deus, temente ao Senhor. Mas lá no íntimo, presta atenção aqui, lá no íntimo, havia algo escondido no coração do Jó. E esse versículo revela para nós o que havia no coração dele. O que havia? O que havia? O que havia no coração de Jó? Temor. Jó havia um temor escondido no seu íntimo. Lá em João vai dizer o seguinte, que o amor de Deus lança fora o quê? O medo. Então, havia coisas que Jó fazia a Deus, ele sacrificava, se antecipando aos seus filhos. Por parte, nós víamos que é um zelo, mas agora nós vimos que havia também um receio, um medo, que estava intrínseco no seu coração. E ele diz: aquilo que temia me sobreveio. O que sobreveio? O que estava vindo a ele? Perder os seus bens, perder os seus servos, perder os seus filhos e estar purulento. Catástrofe. Apesar de estar rico, ser um homem de status, estar numa posição tido por cercado por Deus, ainda havia um medo de ser entregue ao colapso de um homem e perder coisas que levassem ele à tristeza. E é exatamente isso que veio sobre a vida de Jó. O receio que ele tinha, aconteceu. Está aqui o íntimo do coração de Jó, que nós não veríamos se a Bíblia não falasse para nós. Porque o medo é uma característica do homem que ainda não conhece o amor e a fidelidade de Deus. Porque o amor de Deus, uma vez que nós conhecemos o amor de Deus e a fidelidade de Deus, nós lançamos fora o medo. E Deus trabalha em nós para que nós o conheçamos plenamente. O seu amor,
a sua glória, a sua fidelidade, para que não tenhamos medo de nada, nem do futuro, nem do passado, nem de grandes, nem de pequenos, nem da morte, nem de perder, nem de ganhar, porque o Senhor nos tem em suas mãos. E o Senhor então trabalha em nós. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos esse conhecimento dele na prática, não somente na teoria, como nós temos. Como nós sabemos muitas coisas a respeito da Bíblia, mas quando chega a aflição que bate na sua porta e o seu coração duvida, e o diabo fala: e agora? Qual será a nossa atitude? Qual será a nossa resposta? Vamos questionar a Deus? Vamos ser ingratos por tudo que Deus tem feito? E vamos começar a questionar aquilo que o Senhor tem ensinado? Vamos então amaldiçoar o dia que nascemos? E vamos então agora ficar insatisfeitos pedindo a morte? É isso que revela este capítulo. Questões que estão lá no nosso íntimo e que Deus traz à tona em meio às tribulações, em meio às fornalhas, para que eu e você não tenhamos medo, mas que tenhamos o amor de Deus revelado e cravado no nosso espírito, que Ele já tem feito por meio de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que o que temos de mais valor não são os bens, não são os filhos, é a fé que nós temos. E é isso que Deus vai nos purificar. Porque, no fundo, o que Jó desejava? Jó deseja o que todos desejam. Ele quer descanso, sossego e repouso. É o que ele fala no versículo 26. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso. E já me vem grande perturbação ou tribulação. Ou seja, nós não podemos querer descanso, sossego e repouso fora da vontade de Deus. Mas que quando nós estamos na presença de Deus, seja ela na tribulação, Deus nos dá descanso, repouso e sossego por causa da paz do Espírito no nosso espírito. Que algo que é precioso que o Senhor nos dá é a paz, paz da comunhão, paz da sua presença, a paz das suas promessas, que nos dá força e nos fortalece em meio a grandes tribulações. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que o salmista vai dizer em Salmo 119: foi-me bom ter sido afligido. Foi bom ter sido afligido. Bendito seja o nome do Senhor. Aplicação. Aplicação. A primeira aplicação para o ímpio que não conhece Jesus e que isso deveria fazê-lo correr rapidamente para a cruz é que aquilo que ele teme, e ele certamente tem muitos temores, virá sobre ele. Porque se há algo que está no coração do ímpio, é a expectativa do juízo. E é por isso que as pessoas pagam seguro, pagam todo tipo de meios para poder se sentir seguro, ter paz de espírito. Tem uma expressão em inglês que é paz de espírito, de você estar tranquilo, e as pessoas querem ter dinheiro e correm atrás do dinheiro porque finalmente eles vão ter controle de suas vidas. Mas isso não trará descanso ao homem, porque um dia o homem haverá de prestar conta diante de Deus, se não nessa vida, após a morte, diante do trono de Cristo. Então, para aquele que não conhece Cristo, deve correr, porque esse dia chegará e nós haveremos de prestar contas. E esse medo que está lá escondido no coração vai vir sobre a sua cabeça. E a única forma de resolver isso é por meio de Cristo Jesus, no arrependimento. E para nós cristãos, é onde que nós temos sido gratos ao Senhor. Nós temos sido gratos ao Senhor pelo bem e pelo mal. Nós temos permanecido fiéis ao Senhor quando realmente a tribulação vem, nós somos abalados, seja financeiramente, seja fisicamente. Nós olhamos para as coisas de Deus e falamos: Senhor, eu não posso não ter as respostas, mas bendito seja o nome do Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, se o Senhor me dá o bem e se o Senhor me dá o mal. E os temores lá no íntimo que temos em nós. Temos temores. Então vamos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu tenho medo disso aqui, Senhor. Eu quero apresentar diante do Senhor, para que o Senhor tire esse medo do meu coração, me purifique, para que eu seja fiel. E se eu tiver de passar por tribulações, Senhor, me sustenta diante do Senhor. Revela-te grande e poderoso na minha vida, para que, Senhor, não haja medos no meu coração.
mas que o teu amor seja derramado profundamente pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, de forma que eu engrandeça o Senhor e permaneça fiel a ti em todo o tempo. Ó Senhor, revela-te grandemente aos nossos corações. É isso que nós devemos orar e pedir ao Senhor para que não tenhamos medo, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. E é esse espírito que nós recebemos em Cristo Jesus. Amém? Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Senhor, me faz contemplar a ti, tua glória em salvação. Deus está te ouvir falar. Deus está te ouvir falar, Senhor. Fala ao meu Jesus no meu coração. Meu coração. Jesus, meu coração.